Olá, boa noite. Estou muito contente com a nossa live de hoje. Eu tenho a honra de ter uma convidada muito especial que vai trazer uma outra visão, uma outra vertente de vida, pelo menos para mim. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito que nós somos seres sociáveis, necessitamos de todos e somos um. Porém, estamos passando por uma fase onde os diferentes estão passando por um período de polarização e as pessoas estão entrando num conflito e deixando de enxergar a beleza daquilo que às vezes a gente desconhece e que pra gente é um caminho que muitas vezes nos assusta, mas é tão importante para nos construir enquanto seres humanos, né? Através das relações e das pessoas e do diferente que a gente cresce, a gente evolui, a gente aprende, principalmente a respeitar o outro e a nos respeitar. Então, é com muita felicidade mesmo, né, de poder receber a Débora. Ela é fisioterapeuta pélvica e ela tem um trabalho super bacana no Instagram, onde ela cria um conteúdo digital, né, com princípios bíblicos, mas com fundamentos científicos. E aí eu tô louca e curiosa para adentrar esse novo universo e eu espero que quem assista também possa desfrutar aí de uma outra visão e talvez uma visão que seja muito mais presente na vida das pessoas que vêm assistir, mas que olhando de um modo diferente, com uma pessoa que vai estar trazendo também, né? Vou estar trazendo a minha visão de mundo, mas de uma maneira muito leve e que possa agregar a outras visões também. A Débora já está por aqui, eu vou tentar convidá-la. Olá, boa noite. Ai, que bom estar aqui com você, nesse seu espaço. É uma honra, viu, participar contigo dessa live, para mostrar uma perspectiva diferente a respeito da sexualidade. Porque sexo é bom, revira os olhos, é uma coisa assim, divina. E eu vou te falar que eu me sinto honrada por ter essa oportunidade. E eu vejo também o quanto é necessário que as pessoas se abram a esse tipo de diálogo com aquilo que ela encara e ela acha e acredita que é diferente dela. Porque às vezes a gente só acredita. Mas no fundo, os valores e os princípios, eles se encontram, o caminho sempre é o mesmo. Então, para mim, vai ser sensacional. E aí, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Para quem não conhece, possa conhecer e entender que nós estamos aqui diante de boas mãos. Então, sou a doutora Débora Guedes, fisioterapeuta pélvica, e quando eu falo em fisioterapeuta pélvica, né, as pessoas, como assim? Como é que o fisioterapeuta trata questões da sexualidade? Como é que o fisioterapeuta trata questões de disfunções sexuais? A gente precisa entender que vagina é músculo, pênis é músculo. Então, o fisioterapeuta trata músculo. E aí, dentro dessas questões, em consultório eu trato vaginismo, dispareunia, vulvodínia, né? Eu já tratei muita ejaculação precoce, já tratei disfunção erétil, mas hoje eu não me dedico mais à sexualidade masculina. Hoje eu sempre vou para a sexualidade feminina, que para mim é um universo gigantesco, intenso, e fazer psicanálise, né, estudar a psicanálise, tem me ajudado a entender muito melhor os aspectos emocionais da sexualidade humana, né? Porque as emoções
elas têm o poder de deixar a relação sexual maravilhosa, mas também têm o poder de acabar com a relação sexual. Então, eu hoje consigo unir a psicanálise, eu consigo unir a fisioterapia pélvica e a Bíblia. E para mim, a Bíblia é o maior manual de psicanálise que existe no mundo. Porque quando eu ouço uma questão da aula, aí eu fico, meu Deus, mas na Bíblia já tem isso. Já foi escrito, já está lá. Então, para mim, é só confirmar aquilo que eu creio e aquilo que eu penso. E claro, né, desmistificar, porque as pessoas acham que crente não transa, que crente não faz sexo, que crente não geme, que crente não vira olho. Minha gente, crente goza, crente geme, crente sobe pelas paredes, enfim, é bom. E é saudável, né? Muita coisa que a gente vê no nosso corpo biológico, no nosso corpo físico, é uma resposta do nosso mundo emocional. E é muito interessante quando há essa união, porque você não trata a parte fisiológica, você não remedia, você vai no cerne do problema e você consegue ter uma resposta muito mais satisfatória para o problema em si. E isso eu acho sensacional. Em relação à Bíblia, é um universo. Eu li muito a Bíblia. E eu visitei todas as religiões. Hoje eu não sou cristã, eu não sigo uma placa de igreja, mas eu tenho muito respeito, foi o que me formou, né, na minha família. Tem pessoas, eu participei, eu fui muito tempo na igreja, e eu acho que essa questão é bem o que você falou, desmistificar, né? Tirar esse rótulo, tirar todo esse mistério, essas coisas, todos esses julgamentos e esses padrões, né? E botar na mesa que, primeiro, somos humanos, né? Temos sentimentos, temos emoções e temos o nosso físico. Então, a gente está no mundo. Então, é legal você ter um padrão, você ter a sua fé, mas você ter a consciência que estamos aqui, somos todos humanos. E aí, é disso que eu quero falar. E estou ansiosa. A gente vai trazer um assunto, falar do casamento. Que eu acho que... e isso deve... Eu acredito que você esteja bem dentro também dessa linha de pensamento, que quando a gente salva uma família, a gente salva o mundo. Né? Sim, porque sim. É dentro da família que você constrói um ser humano, que você constrói uma empresa, que você constrói uma ideia, uma ideologia. Tudo isso parte de uma família. E essa família, ela sendo saudável, né? Ela tendo o mínimo ali de saúde psíquica, emocional, né? E eu tenho certeza que a religiosidade, ela é muito importante para isso. Para trazer esse acolhimento, para trazer essa saúde, esse acolhimento que às vezes nos falta no mundo. Então, eu acho isso muito importante e eu queria que você falasse um pouquinho, já introduzindo aí no nosso assunto. Coloquei ali o seu vídeo, né, da parede, que eu achei sensacional, até quando eu te convidei para vir aqui para fazer, foi muito motivado, primeiro pelo seu sotaque, que eu sou apaixonada, e pelo conteúdo ali que me emocionou, e eu acredito que todos que assistem se emocionam, e é um assunto de grande valia que vai ajudar muita gente. Ai, obrigada, Eli. Quando você fala na família, a gente precisa entender que o primeiro projeto de Deus foi uma família. Partindo do princípio do criacionismo, Deus criou uma família, um homem e uma mulher, para constituir uma família e povoar a terra. Então, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo que a família é essa célula-mãe da sociedade, como os sociólogos, eles conceituam, né, a célula máter da sociedade. É na família que são colocados os conceitos, os preconceitos. É na família que a gente aprende. É na família também que a gente desaprende. Tem muita família que desensina,
né, que não faz um bom serviço, mas quando a família ela é curada, a sociedade é curada. Então, quando nós temos, por exemplo, uma questão da paternidade, o Brasil, ele é órfão de pai, porque hoje o maior problema do mundo é um problema de paternidade. E as mulheres, elas saem de sua posição feminina, muitas vezes para encarar esse papel, e nós temos uma sociedade em desequilíbrio. Isso porque, quando uma família não tem um pai, essa família morre. Por quê? Esse problema de paternidade é algo gigantesco. Imagine que o Brasil é filho de um pai português que foi embora, que nunca nos amou, e de uma mãe índia, uma mulher omissa. E nós temos aí, né, geracionalmente falando, um problema de paternidade fortíssimo no nosso país. É uma coisa muito gigante isso no Brasil. E quando a gente fala dos casamentos, da falta de intimidade, e aquele texto, aquele poema à parede, foi algo que me despertou, porque é isso que acontece nos casamentos. Quando a gente fala sobre as relações, eu começo a meditar no seguinte: as pessoas, no geral, isso agora eu vou falar no geral, tá? Não só do público cristão, mas no geral, as pessoas, elas conhecem e trocam-se nos seus corpos, né? Você conhece o outro sexualmente, mas você não conhece o outro emocionalmente. E aí você casa. Conheceu sexualmente e aquilo era muito bom e tinha muito tesão e era muito gostoso. Casou. E aí quando você casa é quando você vai conhecer a pessoa de verdade. E aí quantos transtornos isso traz? Por quê? Porque não se conheceu emocionalmente. E como é que você conhece o outro? Conversando. E quando a gente vai para o casamento, o que é que está acontecendo hoje? Esses casais não dialogam. Esses casais têm uma parede entre eles que o amor não consegue escalar, como o próprio texto do poema diz, exatamente porque são dois estranhos dentro de casa. A pandemia, ela revelou o quanto de estranhos estavam casados. São pessoas que têm hábitos, eu costumo dizer que são hábitos protocolares. É o beijo protocolar, é o abraço protocolar, né? O que é uma coisa protocolar? Vou sair para trabalhar, o beijinho antes de ir para o trabalho. É um protocolo, né? Então, estou chegando do trabalho, o beijinho do protocolo. Mas não tem paixão, não tem intensidade, não tem intimidade. Porque a intimidade é uma coisa que é construída. Eu não chego, por mais que eu tire a minha roupa para um homem, ele nunca será meu íntimo. Tirar a roupa para outra pessoa não gera intimidade. Intimidade, ela é construída. E eu vejo hoje muitos casais que estão casados, mas eles não têm intimidade. Eles são dois estranhos. E aí começam os problemas em relação à sexualidade, em relação à convivência conjugal, em relação a tantas outras coisas que os casais vivem porque não têm intimidade. A intimidade, ela é o cerne. Tem um texto bíblico que eu gosto muito. Esse texto bíblico diz assim, é no livro de Oséias, eu só me esqueci o capítulo, que ele diz assim, Deus falando para o povo, tá? Deus falando para o profeta Oséias. Meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecer na Bíblia é o mesmo, no hebraico, porque a gente tem que sempre ir para o hebraico. Conhecer na Bíblia é intimidade. Por exemplo, José só conheceu Maria depois que ela teve Jesus. Ou seja, José só teve uma relação sexual com Maria depois que ela teve Jesus. E tem outro personagem. E Jacó conheceu Raquel. Ou seja, Jacó teve uma relação sexual. Ele teve intimidade com Raquel. Então, quando a gente coloca lá nesse texto que eu citei, meu povo perece por falta de conhecimento, eu parafraseei a frase. Eu dei uma nova roupagem. Os casamentos perecem por falta de intimidade. Já que o conhecimento na Bíblia é intimidade, os casamentos perecem por falta de intimidade. Intimidade no falar, intimidade nas brincadeiras, intimidade em ser você mesmo. As pessoas não querem ser elas mesmas.
Elas querem ser um personagem. Ser um personagem é muito mais fácil, é muito mais gostoso, porque você não se encontra com você mesmo. Quando você é um personagem, você não está em contato com você. Você é apenas um personagem que está ali desempenhando papéis, sejam papéis masculinos ou papéis femininos, mas não é o eu, não é a pessoa de verdade. E não ser você mesmo afeta você e afeta o casamento, e afeta o outro, e afeta a família, que afeta a sociedade. É lindo, né? E ao mesmo tempo é muito reflexivo, porque na verdade, quando se fala da construção das nossas dores, das dores humanas, né? Das desarmonias que desembocam ali em doenças, do que a gente está falando? Da nossa falta de intimidade até conosco, né? A nossa falta de autoconhecimento, de entender ali, de ter contato com o que realmente me inspira, do que realmente é a minha sabedoria interior, que é o meu amor próprio. E aí as pessoas saem para a vida e começam a buscar nas outras aquilo que na verdade falta nelas. E é muito louco quando você olha, porque é uma pessoa reclamando e procurando e desejando e brigando e exigindo algo do outro e o outro dele, mas na verdade ninguém nem sabe o que quer. E aí parece uma coisa assim, quem olha de fora, e isso nos coloca, né, a gente, as pessoas que também nos coloca com um olhar um pouco mais apurado, analítico ali de fora, vê o quanto que no fundo a gente está conversando com nós mesmos, é um diálogo muito interno que a gente coloca para o outro e o outro fica ali sem saber o que está acontecendo e perdido na própria dor dele, no próprio vazio dele. Então, e aí quando a gente pensa em casamento, e eu trago uma experiência até minha, eu vivi um casamento que eu vivi 7 anos com uma pessoa. E assim, parece estranho o que eu vou dizer, mas essa pessoa que viveu comigo, ela nunca soltou, por exemplo, um pum perto de mim. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você tá falando de pum, meu, se o cara não consegue peidar perto de você, se ele consegue ficar, né, com a barriga doendo, passando mal, porque ele não consegue, que é algo humano, algo completamente natural, e ele não consegue fazer isso, poxa, que intimidade, né? Que conhecimento, como que você está se entregando? Porque intimidade é se entregar para o outro, né? É se colocar vulnerável, é pedir colo também, é dizer, tudo bem, eu também tenho minhas necessidades e eu estou aqui para tentar atender a sua, mas eu te coloco as minhas, eu não estou com medo reativo. E isso é muito real nas famílias e na vida como um todo. E eu acho que agora, nesses tempos que a gente está vivendo, isso está muito mais latente por essa falta, está todo mundo indo muito reativo, né? A gente está falando muito daquelas relações líquidas, que nada tem valor, que nada é feito para durar. E aí está todo mundo se defendendo o tempo todo e acaba se defendendo de si. E aquilo que me defende, né, aquilo que eu uso como arma de defesa é exatamente o que me mata. Uma pessoa que usa o orgulho, ela usa o orgulho como arma de defesa, mas é o que a mata. A pessoa que é tímida demais, ela usa a timidez como arma de defesa, mas é isso que está matando a pessoa. Então, aquilo que eu uso como arma de defesa é exatamente aquilo que vai me matar emocionalmente. Quando você falou aí sobre, a pessoa não peida na frente do outro, não vai no banheiro na frente do outro, eu penso que a intimidade ela é muito mais profunda. Claro, né? A gente precisa se mostrar vulnerável e tudo mais. Ela vai muito mais profunda em que sentido? Tem um texto na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 25, que diz assim, eles, Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam. E eu já vi muitas pregações,
Porque você precisa ficar nua na frente do seu marido, não ter vergonha. Porque crente tem muito que tem vergonha de ficar pelado, né? Você precisa, porque é sexo, é natural. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. E aí eu fui meditar nesse texto. Esse texto não fala de um corpo nu. Porque Adão e Eva, eles já foram criados nus. Eles já foram criados nus. Eles se cobriram depois da queda. Mas é como você ir numa praia, por exemplo, aqui em Maceió, a gente tem a orla. Quando você está na orla, você está na cidade. Você tá no meio do furacão ali na cidade, mas tem a orla. Quando você está na praia, na orla, você está de biquíni. Se você atravessa a rua e vai no banco resolver alguma coisa, você não vai de biquíni. Mas você está no mesmo lugar. Então, as pessoas que estão ali na praia, elas não se envergonham. Por quê? Elas estão de biquíni. Então, Adão e Eva, eles não se envergonhavam, não era porque não estavam sem roupa. Eles não se envergonhavam deles mesmos, de mostrar a sua alma nua. Porque é isso que deve ser mostrado no casamento. A alma nua. E aquilo que aquele texto, a parede, mostra, né? Que tem uma hora que o texto diz assim, um dia, depois que eles fizeram amor, ele quis dizer a ela que tinha medo de morrer. Mas pensando no que ela poderia achar, ele apenas disse que os seios dela eram muito bonitos. Então, o homem, a mulher, eles têm vontade de dizer um ao outro de suas fraquezas, de seus medos, de seus anseios. Mas essa falta de intimidade, essa falta de coragem de mostrar quem você é de verdade, é o que mata os casamentos. Porque ninguém é super-herói. Ninguém é super-homem, super-mulher. Todos nós temos as nossas fragilidades. Quando eu fui ministrar na minha igreja no Dia dos Namorados, uma coisa muito interessante que aconteceu foi o seguinte: as pessoas, elas não querem falar sobre sexo, principalmente o casal cristão, mas isso é no geral, tá? No geral, por exemplo, olha, marido, eu gosto que você faça assim comigo. Eu quero que você faça isso comigo. E o marido a mesma coisa. E aí os dois não conversam, por quê? O que é que o marido acha? Se eu pedir isso a ela, se eu falar isso para ela, ela vai me matar. E ele não fala. Aí ela, idem. Eu não gostei que o meu marido tocou assim em mim. Não gostei. Mas ela não diz que não gostou. Por que ela não diz? Se eu disser, ele vai ficar com raiva de mim, porque ele vai se achar menos homem. E aí eles vão ficando nesse mundo dos achismos, desse teatro interno que você falou, né? Da Melanie Klein. Eles vão ficando no mundo dos achismos, aí cada um acha uma coisa diferente, que não é a realidade. Certa vez, uma amiga minha, ela foi minha amiga da faculdade, eu falei sobre comunicação no casamento, e aí ela mandou um direct para mim e disse assim: amiga, o que você falou é verdade. Eu, por que é verdade? Ela disse: uma vez eu pensei, quase falo o nome do marido dela, uma vez eu pensei umas coisas do meu marido e fiquei pensando e eu mesma concluí a história. Aí o meu marido disse assim: você está muito errada no seu pensamento. Converse comigo. Aí ele ainda repetiu: converse. Porque ela concluiu um troço totalmente errado, que ela pensou que ele fosse achar. Minha gente, o tanto de energia que se gasta querendo adivinhar os pensamentos do outro, né? Ao invés de falar, ao invés de criar a intimidade. Porque a intimidade é isso, ela é uma construção. Você nunca vai construir intimidade se não conversar, se não falar, se não, enfim, se não se mostrar. É se mostrando que a gente gera intimidade. Se colocar vulnerável, né? E não ter medo do julgamento do outro, né? Nossa, se eu falar isso, ele vai pensar isso. Não, não importa, mas eu vou falar.
E aí, às vezes, você vai descobrir ali numa coisa, num ato tão simples, que não tinha nada a ver aquilo que você pensou, imaginou e aquilo que, né? E salva uma vida, salva um casamento, salva uma intimidade, tudo se torna mais gostoso. E eu queria perguntar para você, mas para me aprofundar no seu universo mesmo, e quando eu falo no universo cristão, em relação a justamente isso, e fazer um paralelo, tá? Eu converso muito com muitas pessoas e assim, do lado de cá, eu vou falar, a gente está tudo do mesmo lado, mas fazendo um paralelo entre o mundo cristão e o mundo não cristão, a gente acha que é diferente, né? Que as pessoas estão todas muito dadas e todo mundo. Só que na realidade se fala muito em sexo, mas em pouco em sexualidade. E nós que estamos, né, numa linha psicanalítica, estudando ali a psique humana, né, o inconsciente, a gente já entendeu, né? Nós compreendemos que a sexualidade ela é responsável pelo sucesso e o não sucesso de várias áreas da vida. E falar em sexualidade, muito pouco vai se falar no ato sexual. E aí, quando a gente fala nas coisas que as pessoas têm medo de se falar, a gente vê, por exemplo, a questão principalmente da mulher, de achar que a responsabilidade do prazer dela é do parceiro. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, da sua visão de mundo sobre isso, da questão da mulher ela olhar e saber que também o corpo dela, a intimidade, a sua auto-intimidade com o seu próprio prazer, com o seu próprio entendimento, como que é colocado isso dentro do mundo cristão? Então, primeiro a gente precisa entender a energia sexual, né? A energia sexual, ela não se dá apenas na relação sexual. Aliás, quando eu falo energia, eu gosto de traduzir para o público cristão, porque quando a gente fala é uma energia, as pessoas pensam, é ocultismo. Não, calma, povo, hashtag calma. A energia sexual é o que te impulsiona para viver. Então, por exemplo, tem muitos palestrantes motivacionais que eles vão para as empresas corporativas, né? E eles dizem assim, você tem que ter tesão no que você faz. Por quê? Você tendo tesão no que você faz, a sua energia sexual é canalizada para aquilo que você faz. Uma pessoa vocacionada, por exemplo, um pastor ou um professor, nosso professor, o Eduardo Casaruto, ele tem tesão pela psicanálise. Ele é apaixonado, um vocacionado para tal. Então, essa energia sexual, ela está em nós para as nossas atividades, para a nossa vida. Uma pessoa com depressão, por exemplo, ela não tem tesão pela vida. Ela perdeu essa energia sexual ou está perdendo. Ela não tem tesão pela vida, não tem tesão no autocuidado. Ela só quer morrer, né? E acabar com o seu sofrimento. Acabou-se o tesão pela vida. Então, quando a gente fala sobre a sexualidade, a gente precisa dar uma pincelada nessa energia sexual e trazer para cá. Porque quando a gente fala do prazer e aí do sexo propriamente dito, a gente precisa estar bem com as nossas emoções, porque essa energia sexual, ela modula se o sexo vai ser bom ou não. Através de quem? Das nossas emoções. Ora, se eu trago culpa para a relação sexual, eu não tenho prazer. Se eu trago insatisfação, raiva, ódio na relação sexual, eu vou ter tudo, menos prazer. Então, o prazer, ele vai estar relacionado a essa energia sexual e como você vê o seu corpo, a sua vida, a sua relação. Eu vou voltar numa coisa que eu disse, que, por exemplo, o homem faz alguma coisa, algum carinho que a mulher não gostou. E ela não diz. Aí, o que é que vai acontecer? Ela não diz e ainda geme. Né? Ela não diz e ainda geme. Então, ela fez o cara acreditar que estava bom. Ele, achando que está abafando, no outro dia ele repete.
E ele vai repetindo e ela gemendo, achando ruim. Ó, ela tá achando ruim, tá gemendo e ele achando que tá abafando. Vai chegar no momento que o sexo vai causar ódio para essa mulher. Porque ele faz aquilo que eu não gosto, mas ele não sabia que você não gostava. E aí, esse prazer vai embora, esse prazer vai acabar e ela vai olhar para o sexo como uma obrigação, como algo que não é prazeroso, não é gostoso, porque só o homem, na cabeça dela, tem direito ao prazer sexual. Mas aí, essa mulher que coloca toda a função do seu prazer sexual nas costas do homem, ela está cometendo um crime, sei lá, de proporções assim inimagináveis. Por quê? Apesar do meio cristão não ter a questão da masturbação como um ato, a masturbação sozinha no meio cristão, ela é vista como pecado. Entre o casal, tudo bem. Por quê? Porque biblicamente falando, o sexo é feito por duas pessoas. Então, traduzido esse conceito aqui, quando essa mulher coloca toda a responsabilidade do seu prazer sexual para o marido, ela coloca nas costas dele um peso que ele não consegue carregar e que não é para ele carregar. Então, eu vejo no meu Instagram muito isso. Eu tive duas seguidoras, uma fez a pergunta e ela disse assim: eu não aguento mais, meu marido não me dá prazer e eu tô com raiva dele. E aí eu dei uma resposta muito contundente. Assim, eu fiquei chateada, porque assim, coitado desse cara. Coitado, bichinho dele. E aí eu respondi que ela é responsável pelo prazer quando ela não conversa sobre sexo, quando ela não se erotiza. Porque como é que eu vou me erotizar? Pensando em sexo. Porque tudo está no pensamento. Aquilo que eu foco cresce. Então, por exemplo, eu coloco uma música bem sensual e vou lavar prato, mas eu já estou ali, ó, naquela música sensual, imaginando como vai ser a noite. Então, eu já estou me erotizando. Mando uma mensagem para o marido, né? Uma mensagem assim mais picante. Eu estou me erotizando. E isso vai fazer com que essa mulher, na relação sexual, tenha prazer. Por quê? Porque ela foi nesse universo do sexo. Então, o prazer sexual da mulher não é função do homem. Aliás, pênis não dá prazer à mulher. Quem dá prazer à mulher é clitóris. Então, quando este homem dá prazer a essa mulher, sabendo o que faz com o clitóris, então, essa relação sexual, ela fica muito mais intensa. Então, o que eu vejo na falta de comunicação, por exemplo, entre os casais, é que eles são casados, mas não são íntimos. Porque um casal que não fala sobre sexo, um casal que não brinca, um casal que não tem momentos de leveza, eles têm tudo, menos intimidade. Eles têm tudo, menos uma relação sexual boa, prazerosa, satisfatória. Então, essa erotização, ela precisa ser feita e ela é fácil de ser feita. Uma música, uma mensagem que você manda, imaginar uma noite de amor, tudo que você coloca no seu imaginário vai crescer. E crescendo, você vai querer realizar. E realizando, você vai ter prazer. Perfeito. Teve uma pergunta, na verdade não foi uma pergunta, foi algo que eu quero abordar do o marido apaixonado. Ele falou da cultura da performance é danosa. E é algo que, mesmo eu não sendo cristã, eu sou uma pessoa que sempre levantei a bandeira da questão do pornográfico, que é totalmente diferente do erótico. E as crianças, a nossa cultura, ela bombardeia dessa pornografia o tempo todo a todo mundo. É as músicas, é a televisão, eu acho que é a nossa criação, a maneira que a gente fala.
e vai tudo muito para o pornográfico. E o pornográfico, ele é responsável, infelizmente, quando você tem uma família que não conversa sobre sexualidade, essas crianças, principalmente os adolescentes, eles vão se informar e vão, às vezes, muitas vezes, e isso é muito ruim, se construir através da pornografia. E a pornografia, ela é algo extremamente danosa à sociedade como um todo. Porque o cara, ele já chega com aquela performance que não existe, né? Querendo mostrar ali que ele aguenta não sei quantas horas, parece uma britadeira. E a mulher com aquela coisa de, né, também fingir o tempo todo, porque se eu não gemer, se eu não fizer desse jeito, eu também não estou num padrão. E aí fica tudo muito mecanizado e é muito desrespeitoso. Não só para a mulher, como para o homem também. E aí as pessoas, elas seguem na sua vida sexual de uma maneira muito doentia para ambos os lados. E não percebe que não existe aquilo que está sendo feito, que não é bacana, que aquilo não é real, que aquelas pessoas elas estão ali sob o efeito, às vezes, de algum, né, de algum princípio ativo que vai alterar aquilo ali. Aquilo tem take que né, toda hora alguém vai e corta, é maquiagem, aqueles corpos, aquelas situações, elas não existem. Então, é algo que eu acho que atrapalha muito e que é legal a gente conversar sobre isso, porque é um tabu falar sobre isso. Porque a partir do momento que as pessoas, seja no mundo cristão ou não, as pessoas têm vergonha e não fala e nega. E quando no mundo cristão eu acho que é até pior, porque há uma proibição, né, verbalizada, que não se pode, que isso, né, seria um pecado. As pessoas vão para esse universo meio que clandestinamente, que torna tudo pior. Porque aí não tem uma orientação, ninguém fala sobre isso, e tudo vai sendo construído a partir de algo que é extremamente danoso. E aí eu queria saber o que você pensa, né? O que dá para a gente falar sobre isso dentro do seu universo. Seguinte, a pornografia, o mal que a pornografia faz é muito maior do que tudo isso aí que você falou. Deixa eu te dizer só uns números. A pornografia, ela movimenta mais de 92 bilhões de dólares. Isso é muito mais, equivale a muito mais do que o orçamento do SBT, da Globo e da Record juntas. A cada 3 minutos, mais de 60 reais. A cada 3 minutos, 60 reais. 60 reais, Jesus? Não, 60 mil. A cada 3 minutos, 60 mil reais são consumidos em pornografia no mundo. Os atores que fazem pornografia, os atores pornográficos, eles foram crianças abusadas na infância que ainda estão em sua fase doentia. Então, quem consome pornografia está consumindo uma criança. A pessoa que consome pornografia provavelmente vai se tornar um pedófilo. Por quê? Porque ela vicia tanto quanto o crack e quanto a cocaína. Ela é altamente viciante. E não é o excesso de pornografia, é a pornografia. Porque eu já vi matérias jornalísticas, o excesso de pornografia. O excesso não. A pornografia vicia tanto quanto o crack e a heroína. A pornografia deixa a pessoa que a consome com fobia social, ansiedade e depressão. A pornografia deixa o homem com ejaculação precoce, disfunção erétil, falta de desejo sexual. Isso também acontece com a mulher. A pornografia movimenta a indústria do tráfico de crianças. A pornografia movimenta a indústria da pedofilia. Quando a pessoa consome pornografia, ela começa com... É igual a droga. Ela começa com... Eu sou totalmente contra a maconha, tá? Então,
eu faço essa comparação. É igual consumir a maconha. Você consome a maconha, daqui a pouco você quer uma coisinha melhor, uma coisa melhor, uma coisa melhor. Então, começa com sexo hétero, depois vai com sexo de todas as formas. Daqui a pouco a pessoa está querendo fazer sexo com animais, que é a zoofilia, com cadáveres, que é a necrofilia. A pessoa que consome pornografia, ela quer fazer aquilo que ela vê no filme em casa. E eu tenho um caso que aconteceu perto de mim, não foi na minha família. Uma pastora, amiga minha, ela disse o seguinte, que o genro dela consumia pornografia. E ele foi buraco abaixo, ladeira abaixo, consumindo tudo que a pornografia poderia dar. Ele abusou das enteadas dela. Então, assim, se você perguntar a um pedófilo, todo pedófilo, 100% dele, já viu pornografia. Então, quando a gente fala apenas da maquiagem, daquilo que está ali, sabe, como uma performance, é só o topo. Embaixo é muito mais profundo. E tem toda a questão do tráfico humano, da pedofilia. E eu quis fazer a introdução para saber até onde você ia entrar no assunto. Mas eu sou uma pessoa, e eu tenho casos que eu atendo, inclusive, de viciados em sexo, só que não na verdade, ele é viciado em pornografia. E as pessoas, aí chega pra gente, e é muito triste você ver que acabou com o casamento, acaba com empresa, acaba... Então, assim, é um vício extremamente danoso, é uma questão que precisa ser colocada na mesa, as pessoas precisam falar mais disso, as famílias precisam preencher essa lacuna, porque os adolescentes é normal, é hormônio, faz parte da natureza. E quando as nossas questões elas não são respondidas, né? É igual quando você vai falar do âmbito social, político, né? Onde o poder público não se faz presente, o crime organizado se faz. A mesma coisa nesse sentido. Onde a família não se faz presente, alguma coisa de errado esse cara ele vai encontrar para poder suprir essa necessidade e essa curiosidade e essas informações que ele não conseguiu dentro do seio familiar. Então, eu acho extremamente importante, porque realmente casais, seja no mundo cristão ou no mundo, milhões de famílias estão sendo destruídas pelo vício em pornografia. E eu vejo, quando você vai conversar com uma mulher, né, que o homem ali tem essa questão, ele está com esse vício, o quanto ela está destruída, né? A autoestima dela tá bombardeada, o quanto isso traz tristeza, o quanto que isso desestabiliza todo, e aí tem uma filha mulher que se contamina com esse entorno e fica com a autoestima completamente bagunçada, e aí se casa, e aí vai para esse casamento também com toda essa carga, essas expectativas, e com essas dores, e aí degringola e vira uma coisa que realmente é muito difícil de se quebrar. Uma coisa que você falou e você perguntou e eu terminei não falando é sobre a questão do jovem, né? E eles vão porque tudo é proibido, vamos lá. Uma coisa que você falou também que foi muito importante. A falta de respostas faz com que o jovem procure resposta em qualquer lugar. Então, o ensino da virgindade, que é um ensino baseado na Bíblia e tal, no meio cristão, a virgindade ela não só é para a mulher, é importante dizer que a virgindade no meio cristão é para o homem e para a mulher, não é só para... Porque tem gente que diz assim, é um meio machista, só... Não, a virgindade é para os dois, é para o homem e para a mulher. Quando você ensina dentro dos princípios e tal, a pessoa até tem curiosidade, mas quando você tem um diálogo aberto, essa curiosidade vai morrendo. Por quê? Porque alguém está respondendo. Mas o que é que acontece no meio cristão? As igrejas não falam sobre sexo para jovens, nem para adolescentes. Os pais não falam, e aí eles querem saber. E vão procurar na pornografia. É exatamente isso que você falou.
Infelizmente, é assim que acontece. Agora, quando a família conversa sobre sexo, explica, independente do tipo de pergunta, porque todo mundo tem medo das perguntas que virão. Então, independente do tipo de pergunta, quando elas são respondidas, pronto, acabou a curiosidade. Mas, se não tem resposta, vamos procurar no Google, né? E aí eles vão ter todo tipo de respostas que não são boas, né? Que vão levá-los exatamente a consumir pornografia. Muitos, já vi muitos casais jovens, que os dois casaram virgens, não tiveram relações sexuais, mas o cara casou viciado em pornografia, porque faltou alguma coisa lá atrás. Quando a gente entende isso, a gente começa a responder as perguntas dos jovens, a gente começa a olhar para esse público e entender que eles precisam conhecer. Por exemplo, hoje eu tenho um curso, eu, Débora, tenho um curso de sexualidade para noivos. Por quê? O que é que acontece no meio cristão? Os dois casam virgens. Mas a mulher espera que o marido saiba o que fazer na hora. E ele também não sabe. Assim como... E ela espera que ele saiba, porque ele é homem, ele precisa saber. Mas ninguém ensinou como faz. Inclusive, deixa eu mostrar. Ah, não estou mais não com esse livro aqui. Eu tinha um livro aqui em casa chamado A História Íntima do Orgasmo. Muito legal esse livro. E aí ele fala de uma comunidade no Canadá, na década de 60, ou foi 80, não me lembro mais, que antropólogos chegaram lá nessa ilha canadense e eles viram que os cachorros, o animal cachorro, ele era tido como amaldiçoado porque ele andava pelado. Os casais não tiravam a roupa de frente um para o outro e tomavam banho de roupa. O sexo era um negócio louco. E assim, era ensinado... era uma comunidade católica e era ensinada nessa comunidade que o sexo era abominável. E muitos casais não tinham filhos porque não sabiam o que fazer para ter filho. Olha que loucura. E essa pesquisa desses antropólogos chegaram à conclusão de que era uma sociedade violenta, porque a tensão sexual, a energia sexual que era bloqueada, era canalizada para o alcoolismo e para o alto número de brigas entre homens nos bares. Então, eles iam beber, eles iam brigar, mas eles não tinham sexo. Olha o tamanho da confusão dessa comunidade. Então, é exatamente isso que acontece nos dias de hoje com os noivos. Vão casar, vão casar. Pronto, ótimo, casar. Mas e agora? O que é que a gente faz? Como é que dá prazer? Como é que eu manipulo um clitóris? Como é que eu manipulo um pênis? Que ninguém nunca me falou. Então, hoje, eu fiz um curso ensinando como faz. Sensacional. Vamos. Sensacional. E você vê que tudo que a gente conversou aqui desemboca no mesmo conteúdo, que é a falta de comunicação. Seja ela entre o casal, seja ela na família, o quão sagrado é uma boa comunicação, né? Você abrir ali o seu coração, você poder mostrar suas vulnerabilidades, poder mostrar para o outro aquilo que habita no seu inconsciente, que muitas vezes nem você consegue organizar. E você poder entregar para o outro sem medo desse julgamento e poder crescer com o outro, isso é muito bonito e muito necessário, né? É verdade. A comunicação, ela a partir do momento, eu acho interessante o seguinte. Eu li um livro, esse livro também não está aqui, meu Deus, eu querendo mostrar os meus livros e não está aqui. Uma amiga está com ele. Se chama Imersão, um romance terapêutico. Ele é escrito por um psiquiatra chamado Diogo Lara, psiquiatra famosíssimo. Então, ele desenvolveu uma técnica de cura das emoções e ele romanceou a técnica. Ele queria escrever um livro sobre a técnica e escreveu um romance onde a técnica tem ali o seu papel principal. Olhe,
fantástico. Imersão, um romance terapêutico. Fantástico, fantástico o livro. E aí o que é que ele diz, né? Primeiro, a gente não começou a falar, a gente começou a sentir. Então, quando é que a gente começa a falar? 2 anos depois que a gente nasce. Mas imediatamente, o que é que a gente sente? Abraço, a gente sente carinho, a gente sente o toque no nosso corpo. Então, a comunicação, ela vem depois da fase, quando a criança já está querendo andar, é aí que vem a comunicação. E por nós não termos, né, de imediato, essa comunicação desde o nascimento, embora os bebês entendam, e a gente sabe disso, mas como nós não respondemos, né? Nós, quando somos bebês, não temos a habilidade da fala. Então, isso vai ser desenvolvido depois. Então, veja, todo mundo desenvolveu o afeto, o toque, o carinho. Quando chega na época da fala, ela não é bem desenvolvida, não no sentido de articular, mas no sentido de comunicar direito. Porque a comunicação que a gente vai aprendendo é uma comunicação que não é clara quando a gente faz perguntas. Vem uma criança e pergunta, papai, o que é sexo? Então, essa é criança, o papai precisa responder. Mas não se responde. Isso não é assunto para você, não, menina? E a comunicação vai ficando cada vez mais deficiente. E nós temos aí um problema gigante. Eu costumo dizer que o problema do Brasil não é a solução do Brasil, não é a esquerda, a direita, não é Lula nem Bolsonaro, é a interpretação de texto. Quando a gente souber interpretar, a interpretação de texto. Por quê? Viu? Eu tô com você nessa. Por quê? Porque quando a gente interpreta, a gente comunica. Quando a gente interpreta o texto, né? Quando a gente entende o que o outro está falando e não as minhocas que estão na nossa cabeça, a gente tem aí uma comunicação bem feita, a palavra bem utilizada, como ela deve ser. Comunicação é amor, né? E para nosso tempo tá acabando, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que não poderia faltar. Me diga, então, entre 4 paredes, no casamento cristão ou em qualquer outro casamento, pode tudo? Então, geralmente as pessoas, quando perguntam isso, elas querem saber de sexo anal. Eu já vou pro ponto. Todo mundo que pergunta isso quer saber. Eu posso fazer sexo anal? Olha só, eu dei essa resposta esses dias no meu Instagram. Uma moça perguntou e eu respondi. E está lá nos meus destaques, inclusive, que é a resposta gigante, porque eu coloquei muitos versículos bíblicos. Então, vamos lá. Biblicamente falando, a Bíblia não tem nenhuma citação direta quanto a isso. E todos os versículos bíblicos utilizados para dizer que é pecado estão fora do contexto. E todo bom teólogo sabe que a gente não faz o ensinamento de pecado ou não pecado com um versículo ou com um... Não dá. Eu não ensino com um versículo, eu ensino com texto e contexto. E aí, muitas pessoas dizem, mas o ânus não é feito para o sexo. Realmente, não foi feito para o sexo, não. Mas a boca, que é usada para o sexo oral, também não foi feita para o sexo oral. Aliás, boca não foi feita para beijar. Se você colocar no Google, fisiologia da boca, vai ter que é para comer, sentir o sabor, mas beijar não é não. Então, esse argumento também não é válido. Agora, sexo anal causa doença? Causa. Leva à morte? Leva. Pela endocardite bacteriana, que é uma coisa que não se fala, porque parece que tudo é homofobia, né? Parece que tudo é homofobia. Mas o sexo anal causa endocardite bacteriana? Sim, causa. Existe um problema chamado fissura anal, que essa fissura, ela vai ficar suja de fezes. Essas fezes vão para a corrente sanguínea, vai chegar no coração e o coração vai ficar com cocô. Esse seria aí a endocardite bacteriana.
Uma outra coisa que o sexo anal também causa é a frouxidão do ânus, tá? Porque o ânus é um músculo que ele não tem tanta elasticidade. E aí, o que é que acontece? Tem muita mulher que fica no final da vida, ou ainda jovem, perdendo cocô na roupa, por causa do sexo anal. Então, existe uma questão de saúde. É pecado? Não. Mas existe uma questão de saúde que é importante falar sobre isso. Porque quando a gente não fala, a gente está se omitindo. Inclusive, se você for no Google e colocar assim, causas do câncer de ânus, vai estar lá, sexo anal causa câncer de ânus, vai estar lá. E quem é que diz isso? O Instituto Nacional do Câncer, o INCA. É no site do INCA que você vai ver as causas do câncer de ânus. Está lá. Então, o que é que eu digo, né? A vida sexual do casal é do casal. É o casal quem decide o que fazer. Porque a Bíblia, nesse sentido, ela não diz nada. Então, o casal é livre para fazer, para pesar os prós e os contras e entender se para ele é válido ou não. Porque pecado, você vai para o inferno por causa disso, não vai. Agora, tem a questão de saúde? Tem a questão de saúde. O que é que não pode num casal cristão? Casa de swing, troca de casal, trisal, morar 3 numa casa, suruba, né? Pornografia é pecado no meio cristão, porque pornografia ela é considerada como adultério, além de ser viciante, é adultério. Por quê? Baseado em que eu estou dizendo isso? Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28, Jesus diz assim: se o cabra, vou traduzir no nordestinês, se o cabra vê uma mulher e deseja essa mulher, só de desejar, ele já cometeu adultério. É o próprio Jesus que diz isso. Então, quando uma pessoa vê pornografia, o que é que ela está fazendo? Desejando aquela pessoa. Então, a pornografia, além de destruir, ela também é adultério no meio cristão. Ela é considerada como adultério. Agora, a vida sexual do casal pertence ao casal. Como o tempo está acabando, eu não sei quanto a gente tem de tempo, tem vários versículos que na verdade, podem... já deu tempo, mas a gente estende 10 minutinhos só para você concluir. Pronto, porque tem vários versículos que as pessoas usam dizendo que é pecado, mas estão todos fora do contexto. Todos estão fora do contexto. Depois eu posso passar para você e você colocar aí, enfim, caso você queira. Mas todos estão fora do contexto. Porém, eu sempre aviso, como profissional de saúde, inclusive se você for perguntar a um proctologista, o proctologista ele vai ficar, tem uma questão de saúde aí no meio, mas a pessoa decide se para ela é válido, se para ela vale a pena correr o risco ou não, mas ela é livre para decidir. Eu achei assim sensacional, a gente fechou de uma forma bem legal, porque sem fanatismo, sem julgamento, sem ser, né, aquela coisa. Eu acho que você trouxe algo bacana. Tá aberto, a vida do casal é do casal. Se for fazer, se a escolha do casal for essa, que faça de uma maneira consciente, né, de uma maneira saudável. Existem formas que, né, vão se informar e faça isso de uma forma segura, né, para os dois, né, para o homem e para a mulher. Eu acho importante esse respeito que não foi falado diretamente, mas foi colocado, de que se a minha mulher não é seguro para ela, não é algo que a faz feliz, que ela não quer, por que também eu forçar tanto, eu colocar o amor, a relação, né, acima, por um desejo que é meu, e ficar impondo isso e torturando a outra pessoa? Eu queria trazer uma coisa assim que é muito importante, muito. Porque essa resposta está lá no meu Instagram, nos destaques do Instagram. Depois você coloca o meu Instagram para o pessoal, que está lá nos destaques, e a resposta é gigante. Eu destrinchei todos os versículos que estão lá nos destaques. Mas é importante eu encerrar essa questão
trazendo um trecho da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: que o homem, ao coabitar com a mulher, coabitar é sexo, que o homem, ao coabitar com a mulher, que ele dê, que haja entendimento e que ele dê honra à mulher como vaso mais frágil. Ou seja, o que é entendimento? Concordância. Então, a mulher não quer, gente, não faz. Estupro marital existe e é crime. Então, assim, se a mulher não quer, não faz. Se o marido não quer, não faz. O fato de não ser pecado não significa dizer que todos vão fazer o que as pessoas são obrigadas a fazer. Mas se você tem dúvida porque é que não deu para destrinchar os versículos, você vai lá nos meus destaques no Instagram, que tem lá um destaque explicando aí tudinho para você. O seu Instagram tá no meu perfil. Essa live ela vai ficar durante aí 24 horas, né, no Instagram. Depois eu subo para o canal do YouTube. É lógico que eu vou te convidar várias vezes. Eu adorei o papo e aí a gente pode trazer várias situações, vários outros assuntos. Eu acho muito importante falar sobre isso e dessa forma. Sem preconceito, sem receio, com respeito mútuo sobre os dois universos. E eu estou totalmente aberta e eu estou muito grata de verdade por você ter vindo, me sentindo super honrada e mais ainda por, né, estudar com você e poder conviver. É um ser humano ímpar e eu tenho certeza que de várias formas Deus está me abençoando muito, tá bom? Eu agradeço. E vamos nos despedir. Vou deixar você falar, se você quiser colocar alguma coisa, né? Deixar um último recado. Tá bem, a honra foi minha estar aqui com você, nesse espaço, né, que você abriu, muito gostoso, foi muito boa a nossa conversa. Se você quiser falar comigo, você vai lá no meu Instagram, doutora Débora Guedes, DRA Débora Guedes. Tem lá no meu perfil, tem um link que você pode clicar e você vai ver que tem mentoria, tem curso para noivos e curso para mulheres sobre sexualidade, tá? Então você pode ir lá tirar sua dúvida, vai lá nos meus destaques, tem umas coisas legais que as pessoas já perguntam e eu já deixo lá, que facilita a vida de todo mundo. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. E a gente se encontra quinta-feira na nossa aula. Já tô ansiosa. Tchau, tchau, Débora. Boa noite. Tchau. Beijo, boa noite.